pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência e muito obrigado mesmo a todos vocês que mandaram perguntas para o quadro E aí Vaguinha. É o quadro de agora aqui no canal. Estou aqui no Babit Sports, né? Não tô saindo daqui. Babit Sports é o melhor complexo esportivo de quadra de areia. Complexo esportivo de quadras de areia de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. O pessoal tá batendo uma bolinha lá atrás, ó. Olha lá, ó. O Edu e o Fábio Rockenbach daqui a pouco vai aparecer no vídeo ali. Grande Roca, tá lá ele, ó. Grande Roca, formado na base do Inter, jogou no Barcelona, Inglaterra, Portugal, China, jogou no Grêmio também. Grande Roca, cliente do Babit Sports. Olha só, pessoal. Vou tentar responder todas, prometi para vocês um vídeo de 10 minutos, tá? E vou tentar responder todas as questões para vocês aqui no canal. Vamos lá! Christopher Pacheco pergunta quais posições o Inter deveria contratar para a temporada 2021, né? Depois do Campeonato Brasileiro. E é uma pergunta semelhante à do Giovanni Fachin. Ele especifica e pergunta se o Moisés, que começou a jogar de uma hora para outra, pode dar conta do recado ou se o Inter também precisa reforçar para a lateral esquerda. Um abraço ao Christopher e ao Giovanni. Eu acho que o Inter precisa contratar. Não é porque está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, o time deu liga, mas precisa contratar. As posições, gente, eu acho que o Inter precisa contratar um zagueiro, tá? Eu gosto do Lucas Ribeiro, mas o Rodrigo Moledo tá fora durante toda a temporada, então precisa contratar um zagueiro experiente para jogar do lado do Vitor Cuesta. Eu acho que precisa sim de 2 laterais, tá? Eu acho que precisaria de 2 laterais aí para chegar com força para ganhar ou para disputar com muita força uma Libertadores da América. O meio de campo tá muito bem servido, mas eu acho que ainda precisaria também de um camisa 10, tá? Poderia ser um cara ali mais dinâmico, um cara mais pifador. E é isso, acho que de centroavante o Inter está muito bem servido, tá voltando o Paulo Guerreiro e o Tyson, né? Se o Tyson vier também, aí seria um grande reforço para o Internacional. Certo? Um abraço para vocês. Jorge Stout, o Abel deve ficar ou o Inter deve contratar o Miguel Ángel Ramírez? Um abraço, Jorge. Essa pergunta, gente, eu acho que a direção do Inter se precipitou. A nova direção do Inter, antes mesmo da eleição, já começou um movimento para buscar o Miguel Ángel Ramírez. Não dá para responsabilizar também, porque, cara, ninguém acreditava nessa arrancada do Inter. O que eu sei dizer para vocês é que a turma está enrascada. Os novos dirigentes estão enrascados, porque o Inter é o favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro com o Abel no comando. E aí como é que fica? Como é que tu demite o Abel? A torcida não vai deixar, gente. É uma situação extremamente delicada essa. Obrigado pela participação, Jorge. Marcelo Lemos, o Renato fez acusações graves, que o campeonato está com cartas marcadas. Não caberia ao Grêmio provar isso? E não cabe à imprensa cobrar provas? Um abraço, Marcelo. Bom, primeiro papel da imprensa: noticiar, divulgar, repercutir. Não é papel da imprensa fazer cobrança nenhuma, tá? A imprensa pode questionar durante uma entrevista, fazer uma perguntar para o Renato: Renato, mas você tem provas disso? Perguntar à direção do Grêmio, questionar em relação a isso. O que eu acho aqui é que o Renato não disse que vai entregar. O Renato disse que ia colocar o time de transição em campo. Se está inscrito no Campeonato Brasileiro, ele pode colocar quem ele quiser, certo? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta aí. Vamos lá, gente, mais uma questão aqui. Diego Musselli, o ciclo do Renato acabou, mesmo vencendo a Copa do Brasil? Um abraço, Diego, obrigado pelo carinho da audiência. Eu acho que tem uma coisa que é chamada de fadiga dos metais, certo? O Renato está há muito tempo aí. Se não fosse o Renato, o Grêmio já teria trocado 2 ou até 3 vezes de treinador, certo? E na minha opinião, tá? Na minha opinião, vai depender muito do que acontecer com a Copa do Brasil. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, o Renato tem que ficar, dar sequência. Se o Grêmio perder, eu acho que pode ser o fim da linha sim para o Renato, justamente para dar uma oxigenada no ambiente, dar uma renovada no ambiente e trazer um técnico novo, com outros conceitos, para tentar manter o Grêmio no trilho, no caminho dos títulos, de brigar por títulos importantes. Certo? Muito obrigado pelo carinho da audiência, Diego. O Elimar Siqueira,
Não está na hora do Alisson e o PP irem para o banco de reservas? Essa aí aqui é aquela história, né, Diego? Sempre o que está do lado de fora, sempre quem está fora do time é o melhor, né? Eu acho que o Alisson, ele está voltando depois de uma longa parada, ainda não conseguiu jogar o que ele já jogou, o que ele já serviu para esse time do Grêmio. E poderia, sim, a gente poderia discutir aqui a titularidade dele com o Ferreirinha começando o jogo como titular. Agora, o PP não, né? O PP tem que ter calma, tem que esperar um pouco, mas o PP é titular absoluto, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade. Obrigado pela participação. O André... rapaz. Ishard. Espero que seja isso. Se eu tenho alguma informação se o Abel fica ou se... ou se vem o Miguel Ángel Ramírez. A informação que eu tenho é que o Inter está acertado com o Miguel Ángel Ramírez. Essa é a informação. Como é que é esse acerto? Tem contrato assinado? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas há um acerto. O Miguel Ángel Ramírez está só esperando acabar o Campeonato Brasileiro para ele vir. Certo? Eu acho que eu já respondi, né? Se a direção cometeu algum erro aí nesse processo. Já respondi para vocês aí. O Paulo César está perguntando em relação ao VAR. Foi a denúncia do Esperotto, né? Que é influencer do Grêmio, jornalista. Ele denunciou que o VAR não tinha as câmeras na hora do pênalti para fazer a checagem. Se existe alguma chance de anular o Clássico Grenal? Paulo César, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Nenhuma possibilidade disso acontecer. O Clássico Grenal não será anulado. Em relação à denúncia do Esperotto, aí não é comigo, né? Eu não tenho essa informação. Se o STJD recebeu alguma denúncia, tem que investigar. O que eu sei é que o VAR tem acesso às mesmas câmeras que o sinal de transmissão, né, é exatamente o mesmo que é mandado para o mundo inteiro. Então eu acho que alguém tem que dizer, se o Esperotto tem essa informação, tem que ir atrás, né? Mas eu não tenho essa informação, correto? Obrigado é lá de Tocantins, o Paulo César. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho da audiência, tá? Alessandro Maschio. Algum jogador da dupla Grenal tem um diferencial para ser titular da seleção brasileira? Olha, pela idade, pelo que está jogando no momento, Yuri Alberto. Eu acho que ele teria condições no futuro. Hoje não, mas no futuro, sem dúvida alguma, ele teria condições sim de ser titular tem potencial para ser titular da seleção brasileira. O PP já foi convocado. Eu acho que precisa mais bagagem, mais rodagem, inclusive internacional. O mesmo serve para o PP, mas eu acho que o Yuri Alberto eu apontaria aqui como um cara que poderia ser titular da seleção brasileira no futuro, certo? Um abraço, Alessandro. O Henrique Martins, mais uma vez, a questão do técnico. Se o Inter não deveria tratar esse assunto somente depois do Campeonato Brasileiro? Sim, a direção se precipitou, mas também não condena os dirigentes porque tinha que trabalhar, tinha que ir atrás e, enfim, tinha que ir atrás para não ficar aí dependendo à mercê de uma outra campanha ruim na competição. E lá atrás dá para entender o esforço que fez a direção em contratar ou contatar um novo treinador, o Miguel Ángel Ramírez. As últimas 4 aqui. Rafael Souza, Colorado, tá pedindo um abraço para ele, para o pai dele, o Jonathan Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina. O Inter deveria investir em um jovem que tem destaque no futebol brasileiro, como, por exemplo, o Claudinho do Bragantino. Eu acho que a direção do Inter tem que fazer esse movimento, sim, tem que vasculhar a Série B do Campeonato Brasileiro, destaques de outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Claudinho é um baita de um jogador, o Renato já conversou com o Claudinho, todo mundo sabe, né? É um dos melhores, para mim o Claudinho é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, é artilheiro agora da competição ao lado do Marinho e do Thiago Galhardo, mas eu acho que esse cara aqui já tem mercado no futebol europeu, tá? Acho que vai ser muito difícil algum time do futebol brasileiro contratar este jogador. A gente tá quase chegando a 10 minutos aí, vai estourar. Davi Zulsdorf, perguntando se o Ferreira não pode ser titular no lugar do Alisson. Ele sempre achou o Alisson um jogador nota 6 e parece que ele piorou depois da lesão.
Eu acho que sim, poderia ser testado sim, poderia ter uma sequência, se não uma sequência como titular, pelo menos receber mais oportunidades, entrar mais cedo. O Renato não coloca o Ferreirinha para jogar, o Ferreirinha sempre entra e sempre incomoda. Francisco Bastos, penúltima. Muitas críticas ao preparador físico do Grêmio. Ele está perguntando se o preparador pode mudar somente com a troca da comissão técnica, com a saída do Renato, ou se pode mudar agora, e qual seria o nome. A minha opinião é que o Grêmio jamais deveria ter mexido no Rogerinho, que era o preparador físico antes da chegada do Mauro. Eu acho que jamais deveria ter mexido no Rogerinho, porque era um cara sério, trabalhador, e o Grêmio corria demais com o Rogerinho. E o Lucas Milbradt, é isso? Ele está falando mais uma vez sobre a ameaça do Grêmio, de colocar o time de transição, dizendo que poderia entregar os pontos, se isso poderia resultar em processo e rebaixamento do Grêmio. De novo, Lucas, não, porque o Renato não disse que vai entregar. O Renato disse, olha, eu vou largar o campeonato, vou escalar o time de transição. E o Renato tem poder, ele é amparado pelo regulamento de escalar quem ele quiser, desde que os jogadores estejam à disposição dele, inscritos no Campeonato Brasileiro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Elefante, dá um tchauzinho aqui. Elefante da La Máfia, meu parceiro. Dá um recado aí, o que tu acha? Renato fica ou não fica? Ah, que bronca, hein? Tá, outra hora tu responde. Deixa pra outro dia. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um grande abraço, tchau, tchau.